Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele nos sustentou, nos deu a graça, nos deu a honra de vivermos mais um dia. A plenitude da vida é dele. Então hoje eu também te convido a pensar o que você está colocando acima de Deus. Deus é o Senhor da nossa vida. Então tudo aquilo que você coloca acima dele, ele certamente não vai gostar. Então, eu não estou querendo dizer que não se deva fazer as coisas, se divertir, sim. Mas cuidado com os exageros, exacerbar e começar a idolatrar aquilo que não é para ser idolatrado. Amém? Isso em todas as coisas, pessoas, formas, tudo. E Jesus é o Senhor do sábado. A gente vai ver também que a gente às vezes precisa ter umas convicções que não devam ter. E começa assim: naquele tempo passou Jesus pelas searas, pelos campos, em um sábado. Então seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Sábado não é dia de comer? Era porque no sábado não podia se fazer nada. E a gente tem algumas coisas assim, algumas coisas que a gente carrega. Tal dia não pode fazer isso, tal dia não pode fazer aquilo. E o Senhor mostra que quando é para honra e glória dele, sim, é lícito fazer. Então ele responde, ele porém lhes disse, Jesus lhe disse, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que estavam com ele? Ele lembra também do que os fariseus gostavam muito, né? Eles ainda estavam na época da lei. Eles citavam muito Elias, Davi e tudo mais. E ele lembra, vocês não lembram o que Davi fez? Aí, quando ele teve fome, eles que estavam com ele, como entrou na casa de Deus, comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que eles estavam, mas só aos sacerdotes, porque os pães que estavam no templo eram apenas dos sacerdotes, outras pessoas não poderiam comer. E Davi, quando teve fome, ele entrou no templo e comeu, ele e os que estavam com ele. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Porque no sábado os sacerdotes comem do pão. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. Então ele disse, olha, eu, Jesus, sou maior que qualquer templo. Eu sou maior do que qualquer tempo também. Ele não fala tempo aqui, mas eu sou maior do que qualquer tempo. Mas se vós soubeis o que significa, aí ele fala, misericórdia quero e não sacrifício. Não condenareis os inocentes. Então ele quer misericórdia, aqueles que precisam de misericórdia. E não sacrifícios. Ele não quer sacrifício de tolo. Ele quer misericórdia, aqueles que precisam de misericórdia. Se você tiver que deixar de ir num lugar, no culto, para socorrer alguém que necessita, sim, é lícito. Se você deixar, às vezes, de comer uma coisa grande para comer mais ou menos para dividir com alguém, sim, é lícito. Se no Natal, se você tiver que deixar teus familiares para acudir a um amigo que necessita, sim, é lícito. Porque tudo é lícito quando a gente está fazendo socorro ao próximo. Quando a gente está socorrendo aos inocentes, tendo misericórdia com aqueles que precisam. Porque o Filho do Homem, até do sábado, ele é Senhor. Jesus é Deus, Deus é aquele que fez todo o universo foi criado por Deus. E se ele é Deus, então ele é Senhor dos sábados também. Então é lícito sim que ele coma.
E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusar, interrogaram, dizendo: é lícito curar os sábados? É lícito fazer cura dia de sábado? Porque sábado era dia guardado ao Senhor, não poderia se fazer milagre. Iam-se para as sinagogas e apenas. Não poderia fazer mais nada, era dia tirado para descanso, né? Vamos falar assim, mas descanso no Senhor. Era tirado para adoração ao Senhor. E ele lhes disse, Jesus responde, homem sábio, meu Deus, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Então ele pergunta, olha, vocês estão falando que não é lícito fazer cura no sábado, mas vocês não curam as pessoas, mas cuidam do que é seus. Que uma ovelha caída dentro de uma cova, vocês vão lá retirá-la, porque ela não pode morrer, mas curar alguém que necessita não pode. E quantas vezes a gente tem feito isso? Dado mais valor às outras coisas do que as coisas que são importantes, que são nossos irmãos, que são nós mesmos, às vezes. A gente também precisa. A gente também necessita de tempo, de parar um pouco, de ter um tempo com Deus, de fazer a nossa própria cura. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Quanto que vale um homem e uma ovelha? Tem o mesmo peso? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem, Jesus disse ao homem que estava lá sentado à beira, estende tua mão. Lembra do homem mirrada, da mão mirrada? Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Então ele fala a esse homem, estenda tua mão. E ele estendeu e a ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, foram conselho contra ele para que o matarem, porque eles não aceitavam que Jesus fosse contra as leis. Então o Senhor, ele mostra que ele é dono de todos os dias, todo o tempo, do nascer ao pôr do sol. Então é lícito sim quando você ajudar alguém. Então seja você também um ajudador, porque o Senhor prefere, como ele mesmo disse, que ele prefere misericórdia do que sacrifícios. Fazer sacrifício e não ser misericordioso é fazer sacrifício de tolo. E nós já passamos da época de sermos tolos diante de Deus. Deus já tem pressa para conosco. Então o Senhor nos manda dizer nessa noite, ei, cuidado com o que tem colocado à minha frente. Cuidado com os dogmas demais, as coisas que a gente tem feito demais. Amém? Só até aqui. Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar. Face, YouTube e Insta. Faça a vontade do Senhor Jesus e de pregar o Evangelho a toda criatura. É um dos maiores mandamentos de Jesus e o único que ele deixa para qualquer um fazer, que era pregar o Evangelho. Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Se ele me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Shalom Adonai, uma noite de paz.